Se você não perceber isso agora, não vai perceber nunca. Meu nome é Roberto, tenho 89 anos e estou mais perto do fim do que do começo. Muito mais perto. Enterrei minha esposa há 8 anos. Enterrei 3 dos meus melhores amigos nos últimos 5. Enterrei versões de mim mesmo que nunca vão voltar. O homem que subia escadas sem pensar 2 vezes, o que lia sem óculos, o que não precisava anotar onde guardou as coisas. A morte não chega de uma vez só. Ela vem em parcelas, levando pedaços, até que sobre apenas o essencial. E é desse lugar que eu falo com você. Do lugar de quem já não tem mais nada a perder, exceto talvez a chance de te poupar do erro que cometi. A maioria das pessoas passa a vida inteira cultivando uma fantasia perigosa, a de que ser forte significa não precisar de ninguém. Você vê isso em todo lugar, na forma como os homens da minha geração foram criados para engolir lágrimas e apertar cintos, para resolver problemas sem reclamar, para morrer de pé antes de pedir ajuda ajoelhado. Vê isso na mulher que carrega sozinha o peso de uma casa inteira, porque aceitar ajuda seria admitir fraqueza. Vê isso no orgulho disfarçado de independência, na solidão travestida de autossuficiência. O mundo moderno piora isso. Te vende a ideia de que você pode ser uma ilha completa, autossustentável, sem precisar do continente. Mas ninguém te avisa do preço. Ninguém te diz que as ilhas mais bonitas são também as mais solitárias. Durante quase toda a minha vida, eu achei que precisar de alguém era sinal de incompetência. Achava que pedir ajuda era confessar derrota, que aceitar suporte era se rebaixar. Eu tinha orgulho de nunca dever favores, de resolver tudo sozinho, de ser o homem que as pessoas procuravam quando tinham problemas, mas que jamais procurava ninguém quando tinha os seus. Esrales. Achava que autonomia era o mesmo que independência absoluta, quando na verdade era apenas isolamento bem arrumado. Eu racionalizava dizendo que não queria incomodar ninguém, que as pessoas já tinham seus próprios problemas, que eu sempre tinha dado conta de tudo e continuaria dando. Era uma mentira bem contada. Pause. Tão bem contada que eu mesmo acreditei. Conheci um homem chamado Carlos, em meados dos anos 70. Isso foi quando eu ainda trabalhava no banco, na época em que o cruzeiro ainda existia, e os formulários eram preenchidos à máquina de escrever. Carlos era gerente de uma agência menor, uns 10 anos mais velho que eu. Talvez tinha seus 55 anos naquela época. A gente se via nas reuniões regionais, tomava um café depois. Ele era um homem impressionante. Alto, ombros largos, voz firme. O tipo de pessoa que resolvia qualquer crise sem perder a compostura. Lembro de uma conversa específica num bar perto da Praça da Sé, numa terça-feira à noite. As mesas de fórmica amarelada, o cheiro de café requentado, o barulho dos ônibus lá fora. Carlos estava tomando um guaraná. Ele nunca bebia, e eu percebi que ele parecia mais cansado que o normal. Roberto, ele me disse, mexendo no copo com um canudinho. Eu criei meus 3 filhos sozinho depois que a mãe deles morreu. Sozinho mesmo. Não deixei ninguém era a colher. Nem a minha sogra, nem as cunhadas. Ninguém. Queria provar que eu dava conta. Proud. Ele tinha orgulho na voz. Orgulho e algo mais que eu não soube identificar naquela noite. Carlos tinha uma lista de coisas que ia fazer quando os filhos crescessem. Ia viajar para o Nordeste, conhecer as praias que só via em calendário. Ia aprender a tocar violão, coisa que sempre quis, mas nunca teve tempo. Ia se aproximar dos irmãos que moravam no interior. Ia começar a pescar, acordar cedo só para ver o sol nascer sobre a água. Tudo estava sempre logo ali, depois da próxima conquista. Depois de casar o último filho, depois de pagar a casa, depois de se aposentar. Em março de 1982, Carlos teve um infarto no escritório, aos 63 anos. Morreu antes da ambulância chegar.
Fui ao velório. A sala estava cheia, como costuma estar para homens que nunca pediram nada a ninguém. Os 3 filhos estavam lá, já adultos, bonitos, bem-sucedidos. Todos casados, com suas próprias famílias. E eu reparei numa coisa: eles pareciam perdidos. Não era só a dor da morte, era outra coisa. Era como se estivessem enterrando um estranho que morava na mesma casa que eu. A filha mais nova, Beatriz, me disse algo que nunca esqueci. Sigis. Meu pai nunca precisou de nós. A gente nunca soube como ajudá-lo porque ele nunca deixou. Agora ele se foi e a gente nem sabe o que ele gostava de comer no café da manhã. Depois do enterro, fui com o filho mais velho ajudar a organizar as coisas da casa. Encontramos pastas cheias de documentos perfeitamente organizados, contas em dia, tudo etiquetado, catalogado, sob controle. Mas também encontramos uma agenda de couro marrom cheia de números de telefone que nunca foram ligados. Cartões de Natal guardados em gavetas, mas nunca respondidos. Uma guitarra ainda na caixa, comprada 5 anos antes, nunca aberta. Bilhetes de viagem para Salvador que nunca foram usados porque não era o momento certo. A mesa da sala tinha 6 cadeiras. 5 delas pareciam novas. Só uma tinha o assento gasto. E o que mais me machucou, em poucas semanas, outro gerente ocupava sua mesa no banco. Em alguns meses, outra família morava na casa. A vida continuou exatamente como antes. Carlos tinha construído sua fortaleza de independência com tanto cuidado, e ela desmoronou em dias, sem deixar rastro. A ausência ficou. Foi ali que uma ideia começou a me incomodar, como uma pedra no sapato que você sente, mas continua andando mesmo assim. Thoughtful. Comecei a pensar, será que a vida não é um ensaio para uma apresentação que nunca acontece? Você diz que vai se abrir com as pessoas quando tiver tempo. Vai aceitar ajuda quando realmente precisar. Vai deixar alguém entrar na sua vida quando tiver tudo sob controle. Vai ligar para aquele amigo quando não estiver tão ocupado. Vai admitir que está cansado quando terminar este projeto. Esrales. Mas o tempo não sobra. Ele passa. E você continua guardando suas dificuldades numa caixa trancada, enquanto carrega o peso sozinho até os joelhos dobrarem. Eu sei que você sabe que vai morrer. Todo mundo sabe. Mas saber não é o mesmo que sentir. Não é o mesmo que deixar essa verdade mudar a forma como você vive hoje. Hoje eu moro num apartamento pequeno, com uma cama de solteiro, uma mesa, 2 cadeiras e uma estante de livros. Tenho roupas suficientes para uma semana. Tenho um rádio que me faz companhia. Tenho remédios organizados num porta-comprimidos de segunda a domingo. É isso. Já tive casa grande com 4 quartos. Já tive carro 0 km trocado a cada 3 anos. Já tive conta bancária robusta e cargo importante. Já tive gavetas cheias de documentos que provavam meu valor. Já tive uma rotina tão preenchida que precisava de agenda para lembrar onde estava. Posso te dizer com a autoridade de quem viveu tudo isso e chegou do outro lado. Quase tudo era barulho. Esrales. Quase tudo era distração de uma solidão que eu não tinha coragem de admitir. E a parte que mais dói. Eu escolhi essa solidão. Não foi imposta. Foi cultivada, como se fosse virtude. Nunca vi ninguém levar nada consigo no caixão. Whispers. Mas vi muita gente morrer cercada de coisas e vazia de pessoas. Te conto isso porque também errei. Tive meu momento de vitória vazia e demorei demais para perceber. Quando me aposentei do banco, depois de 38 anos de serviço, fizeram uma cerimônia. Placa com meu nome, discurso bonito, palmas. Recebi um relógio de ouro, gravado, Roberto Silva, por anos de dedicação exemplar. Voltei para casa naquela noite com um relógio na caixa de veludo. Minha esposa já estava dormindo. Ela sempre dormia cedo porque eu sempre chegava tarde. Sentei na sala sozinho e percebi. Eu tinha perdido jogos escolares dos meus filhos por causa de reuniões. Tinha perdido aniversários.
Tinha perdido jantares em família porque o banco precisava de mim. Tinha construído uma carreira sólida e uma família que me conhecia pelas ausências. O reconhecimento passou em poucos meses. As ausências ficaram para sempre. A gente gosta de acreditar que está construindo um legado quando se sacrifica pelas coisas. As importantes. Mas o legado de um homem que nunca precisou de ninguém é uma lápide bem cuidada e um velório silencioso. É gente que te admirava de longe, mas nunca te conheceu de perto. É respeito sem intimidade. É uma vida inteira de não preciso que se transforma num não tenho final. Quando a memória começa a falhar e o corpo desacelera, você descobre o que realmente resiste ao tempo. Não são as conquistas profissionais. Não é o tamanho da sua casa ou o modelo do seu carro. Não são os prêmios na parede ou os elogios que recebeu. O que permanece são momentos ridiculamente simples que você nem achava que estava guardando. O cheiro do café que alguém fez para você numa manhã de segunda-feira. A risada genuína de um amigo numa piada sem graça. A mão da sua esposa na sua quando você estava com medo, mas não admitia. O abraço do seu filho quando ele era pequeno e ainda te achava invencível. A vizinha que trouxe sopa quando você estava doente, mesmo você dizendo que não precisava. O colega que ficou até tarde te ajudando numa tarefa que você poderia ter pedido ajuda antes. Aquele domingo sem planos, só existindo junto com alguém. É isso que resiste ao tempo. Os momentos pequenos onde você deixou de ser uma ilha e aceitou fazer parte do continente. Se eu pudesse te pedir uma coisa, não seria coragem para grandes feitos ou disciplina para grandes conquistas. Seria algo muito mais difícil, muito mais sutil. Peço que você tenha atenção. Atenção ao momento em que orgulho se disfarça de força. Atenção às vezes em que você recusa ajuda não porque não precisa, mas porque tem medo de dever. Atenção às pessoas que estão tentando entrar na sua vida enquanto você mantém a porta trancada. Atenção ao peso que você carrega sozinho não por necessidade, mas por teimosia. Você está adiando sua vida se acha que vai se permitir precisar de alguém quando for realmente necessário. Se diz para si mesmo que vai se abrir quando as coisas melhorarem. Se acredita que vai aceitar suporte quando não tiver mais escolha. Se continua provando para o mundo que é forte o suficiente para não precisar de ninguém, quando a única coisa que está provando é que tem medo de ser humano. Você não precisa mudar tudo hoje. Não precisa derrubar todas as suas defesas de uma vez. Não precisa admitir todas as suas fraquezas para todo mundo. Mas precisa acordar. Precisa entender que interdependência não é fraqueza, é a condição humana. Que aceitar ajuda não te diminui, te completa. Que admitir que precisa de alguém não é derrota, é honestidade. Estou cansado agora. Os ossos doem, a vista falha, as mãos tremem quando seguro a caneta. Mas a mente está mais clara do que nunca. E dessa clareza cruel eu te digo: não está garantido que você terá tempo para mudar de ideia. Não está garantido que as pessoas vão esperar você finalmente se permitir precisar delas. Não está garantido que alguém estará lá quando você finalmente decidir abrir a porta. O telefone toca cada vez menos. As cadeiras ao redor da mesa ficam cada vez mais vazias. E você percebe, tarde demais, que independência absoluta é só outro nome para a solidão escolhida. Não espere chegar onde eu cheguei para descobrir que precisar de alguém não era fraqueza. Era o que tornava a vida suportável. Era o que fazia tudo valer a pena. Vá deixar alguém cuidar de você, mesmo que você não precise. Especialmente se você acha que não precisa.